Olá, meus amigos, novamente muito bem recebidos aqui no Reavaliando. Wesley, dando as boas-vindas para os novos e antigos fãs do Reavaliando. Vamos falar daquele agente secreto. Eu falei que ele ia retornar. Está comemorando seus 30 anos, um filme dele, Marcado para a Morte, do John Glenn. O primeiro filme do John Glenn comentado aqui no canal. A sinopse, eu amo ler essa sinopse dos VHS, pois eram bem mais detalhados que dos DVDs. Dos DVDs você lê muito rápido. O DVD horrível, aquele pessoal da MGM tinha que ser pendurado pelos pés. Ou o pessoal que colocaram as capas tenebrosas. Um DVD que infelizmente não é duplo, mas tem extras muito bons. Tem um comentário em áudio que eu recomendo bastante. Estamos aqui, só um instante, levantar para vocês, sim, o VHS e o DVD. Vou mostrar para vocês o VHS por dentro. Infelizmente não existe mais aquelas fichinhas, aqueles logotipos da Warner, mas vou tentar reproduzir. Com a internet temos essa facilidade agora. E o Timothy Dalton, ele foi considerado um bom James Bond, sim, no período. Seus filmes deram uma boa bilheteria. Ele é talvez um pouco esquecido quando se compara com o Sean Connery, o Roger Moore, o Pierce Brosnan. Originalmente teríamos 3 James Bonds com o Timothy Dalton. Infelizmente não saiu esse terceiro James Bond por causa de direitos autorais. O Timothy Dalton se cansou, pois ele achou que era muito cansativo. Até essa briga de direitos autorais se resolver, sairia um terceiro James Bond em 90, 91, se passaria na China. É uma pena, eu gostaria bastante de ver uma trilogia com o Pierce Brosnan. E é um filme que deu uma boa bilheteria, superou filmes como Mestres do Universo, já comentado aqui no canal. E o Timothy Dalton, ele e o John Glenn, eles entenderam o que era o James Bond. Aliás, nós temos que dar um destaque imenso aqui para o John Glenn. Ele trabalhou no cinema inglês desde muito cedo, fez vários filmes importantes. Está o Terceiro Homem, do Orson Welles. Tem até uma citação explícita, que eu gostei disso só agora que eu fui reparar, que parece bastante o Terceiro Homem do Orson Welles. E como eu falei lá no vídeo do Espião que Me Amava, o Dalton, mas o Glenn, eles perceberam que deveriam se afastar bastante do Roger Moore, não desmerecendo o trabalho do Moore. Que um agente secreto não é aquilo lá do Moore. O Moore levou muito na gaiatagem, muito na conversa fiada. O Dalton entendeu isso. O James Bond dele aqui é frio, é calculista, ele não tem medo de ser demitido, tem um diálogo que deixa isso bastante claro. É o filme talvez mais Sherlock Holmes de todos os James Bond. Ele vai analisando as peças. Se você for pegar uma peça, faz sentido aquela peça. Quando estão matando os 00 no começo do filme, sim, tem vários 00. Não é só o 007 não, é uma agência secreta. Faz sentido aquele bilhete. O Dalton mais o John Glenn, eles evitaram dublês ao máximo. E é uma coisa que eu considero bacana no John Glenn. Ele falar que tenta usar sempre o dublê porque ele quer que os atores não se machuquem. Ninguém na equipe deve se machucar, o que é o correto. O maior exemplo disso foi o Tarantino agora com Uma Turma que teve... Ou Turma, teve aquele problema recentemente, um vídeo que vazou. Mas enfim, o Dalton ele se aproxima do que o Ian Fleming queria. Era aquele James Bond que o Timothy Dalton visualizou. Talvez seja um cara mais parecido fisicamente com o James Bond do Ian Fleming. Eu não pude ler esses livros, vou querer comprar agora nos sites, eles estão em promoções. Uma vez foi um especialista em James Bond no Jô Soares, ele falou que no Brasil nós também tivemos um acesso muito tardio desses livros do James Bond, pois o cinema nos mostrou outro James Bond com o passar dos anos, especialmente com as versões do Roger Moore. Eles foram se afastando bastante. E é um filme que está ainda intacto as suas cenas de ação. Aquela cena do Jeep, ela é muito boa. A primeira introdução, percebam, a primeira vez que a câmera vai no Timothy Dalton. É muito bem bolado aquilo ali. O ângulo que dá já mostra que aquele é o espião. Aquela morena que está no iate,
está reclamando da vida, que em Gibraltar não tem nada, só tem playboy ou jogador de tênis, e entra o James Bond, aquilo resume o que é o personagem, o motivo dele ser, por que, que as mulheres o admiram. Eu acho super bacana aquilo ali, a forma como ele é introduzido, esse novo James Bond é introduzido. E outro dia eu falei no vídeo do Espião que Me Amava, que as aberturas são lindas, tal. Eu já fiquei dividido com essa do a-ha, que, pois é o a-ha que está fazendo a trilha sonora, o a-ha tem fãs até hoje. Estava trocando a trilha sonora, alguns amigos meus pensaram que era o Supla. Não é o Supla, parece bastante, lembra bastante. Mas é a forma como o John Glenn vai jogando aquelas espiãs atrás do James Bond, aquela loira que fica naquela taça de champanhe e vem o nome John Glenn. E o John Glenn, talvez de todos os diretores que trabalharam com James Bond, era o que mais entendia, pois ele trabalhou em toda a equipe técnica. Em toda a equipe técnica. Ele foi coordenador de dublê, efeito especial, som. Ele sabia tudo. Teve até um, um rapaz aqui que foi promovido para fotografia. Ele ficou super contente. Ele ficou super contente por ele ter sido promovido para diretor de fotografia. Temos que destacar também os efeitos aqui do Peter Lamont, o John Richard. O Peter Lamont é um cara que futuramente ele vai ganhar o Oscar pelo Titanic, do James Cameron. São 10 anos, de 87 até 97, deram exatamente 10 anos. O John Glenn fica muito contente com essa reviravolta. E talvez o James Bond aqui peque, pois ele não é aquele James Bond do Moore e do Conner que tinha muito flerte com as mulheres. Aqui o flerte é mínimo, só temos o flerte com aquela morena no começo e a loira que toca o violoncelo. E temos o retorno do Aston Martin. Nós não podemos deixar de destacar aqui o Aston Martin. Aquela cena é lindíssima. Quem nunca quis ter o Aston Martin, ou Aston Martin, o carro do James Bond? Outra coisa que talvez estranhe são aqueles vilões mais pé no chão. Eles colocaram aquele agente duplo, feito pelo Jaron Kirby, que é um cara muito engraçado na vida real. Ele está engraçado nesse filme. Ele trabalha dos dois lados, isso fica muito claro, isso é bem explícito. Talvez seja o filme do James Bond que tenha mais aquele toque de Sherlock Holmes. Você vê que aquele bilhete que o James Bond acha no começo, não bem um bilhete, uma informação, vai ter destaque no futuro. É o filme do Bond tem mais interligações, você vai pensar, nossa, tal. O Bond, ele não tem medo de ser mandado embora, ele deixa isso muito claro num diálogo. Ele é frio, ele é calculista, ele está analisando a situação. Ele percebeu que a música, a moça do violoncelo não era uma espiã, ele percebeu isso muito rapidamente, ele tem um raciocínio rápido. Ao meu ver, um espião é mais como esse aqui do Timothy Dalton, não é como do Roger Moore. Vamos deixar até o Sean Connery de lado, ou o Pierce Brosnan. O Roger Moore chegou a um ponto que ele levou muito na gaiatagem, muito na autoparódia, isso foi sentindo. E isso fica claro, John Glenn e Timothy Dalton falaram, não vamos cair nessa autoparódia de novo, a série tem que ir para outro patamar agora. E por que eu gosto bastante aqui do Timothy Dalton? Ele é o primeiro ator que fez o James Bond que é satirizado ele mesmo nos Looney Tunes, de Volta à Ação. Aquela homenagem muito bonita do Joe Dante, dos roteiristas, sempre o Joe Dante. Você vê que ele está se parodiando, ele está se auto-homenageando. O Joe Dante colocou um roteiro muito redondo para ele. Os posters do período, as parafernálias que lembram bastante Timothy Dalton. Ele é o pai do Brandon Fraser, o personagem do Brandon Fraser no De Volta à Ação. É uma homenagem muito bonita ali do Dante. E os vilões, voltando aqui, são mais pé no chão. É o John Ryvan Davis, aquele agente, aquele cara que trabalha na Rússia. Mostra aquela sequência que o Bond rasga o vestido, é um cara muito bruto, não passaria nos padrões de hoje aquilo. Mostra a crueza que tinha o personagem James Bond. Até então, nos livros, eles tentam jogar isso para o cinema, nesse filme do Timothy Dalton. Você também vê o John Don Baker, que fez o clássico filme Fibra de Valente,
como aquele general que foi expulso do exército americano. Ele é um cara altamente contrabandista, ele só está por causa do dinheiro, ele ama a guerra, vai voltar nos filmes do Percy Brosnan. É muito bom aquilo ali. Você vai estranhar que você vai comparar com os vilões Goldfinger, Blofeld, Dr. No, o Saramanga, do Contra a Pistola de Ouro. Mas são vilões bem pé no chão, sim. Talvez eles não tenham tanto destaque como esses outros vilões, mas os atores que os interpretaram estão muito bem. E o John Glenn, ele fala aqui nos comentários em áudio. O Timothy Dalton poderia ser um cara mega arrogante. Ele fazia teatro, cinema, TV, ele lia poesias, ele era um grande fã de poesias. Ele, ele recitava poesias no set com outro ator lá. Ele poderia ser um cara mega arrogante, mas não, ele ficou um cara na dele, tranquilo. Ele é um cara cavalheiro na vida real. Também tem o M sempre fazendo aquelas invenções do Bond. Tem aquela do gueto, aquele rádio enorme que solta aquele míssil. Lembra bastante Não, não é que lembra. É uma sátira ali aos americanos. Os americanos gostam muito daqueles rádios enormes, tal. Eu gostava muito no período, até hoje gosto, mas e sai aquele míssil, ele ainda fala, isso aqui é para os americanos, tal, arrasa quarteirão, é muito bonito. A Moneypenny talvez seja a primeira Moneypenny que saia da mesa, da escrivania, mostra quem ela é, que ela sempre teve aquele flerte com James Bond, ela quer conquistá-lo a qualquer custo, e ele, não sei porque que o Bond não sei, fica aquela coisa no ar, vamos colocar dessa forma. E é sim a homenagem aqui ao Terceiro Homem do Orson Welles. Quem tiver o Terceiro Homem do Orson Welles, tente ver isso em casa. Também temos que destacar aquela cena quando o Bond vai para o Afeganistão. Tinha alguns filmes anteriores do John Frankenheimer, que eram pouquíssimos filmes que foram filmados no Afeganistão. Até porque esse não foi filmado também. Foi em Marrocos, mas enfim. O James Bond ele vai no Afeganistão, ele vê o tráfico de armas, ele vê o tráfico de diamantes, de ópio, ele está envolvido com coisas mais mundanas. O Necros, que é um vilão quase tão bom como o Jaws, que é um pau-mandado. Um pau-mandado quase tão bom como o Jaws. Talvez faltou um tempo de cena para aquele ator, ele desenvolver melhor aquele personagem. Talvez uma característica que o colocasse em mais evidência. Mas é um filme sim que aguentou seus 30 anos muito bem, ele aguentou muito bem. Aquele ator que faz o líder da Revolução Afegã também está ótimo, ele se identifica com James Bond. Aquela sequência eu lembro que eu li numa crítica do Rubens Evaldo Filho, quando o James Bond resolve atacar o aeroporto afegão, os soldados russos, tal, não sei o que, ele falou que é um pouco longo, eu acredito que está na medida, ela não é cansativa, ela não é como só tiro e explosão dos blockbusters atuais. A cena quando o Bond está brigando naquele avião junto com o Necros, que tem aquele famoso não do sapato, que eu não vou falar para quem não viu, lembra bastante o Triple X do menino lá, o Vin Diesel. É bom aquilo ali, é bom. Talvez o grande erro também tem o lance da promiscuidade, pois era uma época que tinha AIDS, o Bond só flerta com duas mulheres, que é a morena do começo do iate e a loira do violoncelo, mas é o Bond mais romântico de todos. Mais do que o Mu lá no Espião que Me Amava, se bem que o Mu levou muito na cara de pau aquele filme ali. Mas ele é bem romântico, ele quer proteger essa moça. E não é uma característica, não que o Bond não proteja as mulheres, ele protege. Mas esse aqui a gente vê que ele quer proteger essa moça. É um filme assim, com certeza vocês devem gostar do Roger Moore, do Percy Brosnan, do Sean Connery, mas dê uma redescoberta ou reavaliada aqui no Timothy Dalton. Merece demais estar entre os maiores James Bond. Deveria ter um terceiro filme com o Timothy Dalton, mas talvez não teríamos o Percy Brosnan, pois deu a deixa para o Percy Brosnan. E nessa época aqui que o James Bond concorre, ele já era considerado uma coisa datada, ele era um cara da Guerra Fria, ele tinha que concorrer com heróis como Indiana Jones, o Rambo, Comando para Matar, o Predador, futuramente viria o Bruce Willis no Duro de Matar. Muitos desses filmes nós já comentamos aqui, vamos deixar os links.
é assim uma boa escolha sim para o James Bond. E não podemos, se você ver até o finalzinho, você vai ver John Barry, o famoso compositor John Barry fazendo uma ponta. Aquilo me deixou extremamente contente. Era um cara que eu queria demais ver mostra dele. O Morricone, por mais que eu goste dele, ele só ganhou o Oscar por causa dos filmes de arte, é a verdade. Eu queria demais ver uma mostra do John Barry, já ganhador do Oscar, ganhou pelo Dança com Lobos. E é isso, gente. Essa dica desse James Bond que aguentou muito bem o passar dos anos. É muito bom esse filme aqui do James Bond com o Timothy Dalton. E vamos ter outros James Bond sim. Por favor, compartilhem, divulguem, deem aquele joinha e James Bond vai retornar aqui ao Reavaliando, se bem que ele não mostra o nome da aventura seguinte dele, depois do Marcado para a Morte. Vai ter sim um retorno, mas seria o Permissão para Matar. Mas sim, ele vai retornar aqui ao Reavaliando. Muito obrigado e até o próximo Reavaliando, meus amigos e amigas.